Ora, viva muito, boa tarde, seja bem-vindo ao Espaço de Governação. Hoje é quinta-feira, como tem sido habitual, a esta hora vamos até si esse espaço de debate, como tem sido habitual. Hoje vamos ligar para três temas. O primeiro tem que ver com os novos salários do Executivo e deputados da Assembleia da República. Estes novos ordenados, ou melhor, esta redução que está a dividir opiniões, é o primeiro ponto em que vamos debater aqui com este painel de luz. E de seguida vamos ligar para a questão da segurança marítima do país, onde temos aqui, neste caso, a Marinha Portuguesa que está no país para apoiar a segurança costeira. Este é o segundo ponto e o terceiro tem que ver com esta, esta paralisação das atividades por parte dos técnicos, neste caso, que exigem, ou melhor, dos técnicos de saúde, que exigem medidas concretas por parte do governo, não só os técnicos, mas também os professores. Mas hoje, os técnicos de saúde decidiram paralisar as suas atividades um pouco por todo o país. É mais um ponto também, ou melhor, é um ponto que vai merecer aqui a análise do meu painel de luz, mas também a sua atenção aí do outro lado de casa. É uma surpresa, sim, para o caro telespectador, este cenário meio diferente, é um cenário que está, melhor, é um cenário que foi proposto para homenagear o Dia da Criança. Hoje comemora-se o Dia Internacional da Criança e a Strong Life, em especial o programa Governação, não ficou diferente. Estamos aqui a homenagear a criança neste cenário. E acredito que é uma homenagem que vem mesmo a combinar com o dia 2. Sem mais prolongar, vou já saudar os meus convidados e também vou pedir que deixem o seu ponto prévio. Começo por ti, Dr. Mourinho, o melhor engenheiro Mourinho, boa tarde. Bem-vindo ao Espaço de Governação e oportuno também para deixar ficar o seu ponto prévio para hoje. Muito obrigado. Eu quero cumprimentar os telespectadores, aos internautas, também moçambicanos na diáspora, os meus colegas de painel e também o cara, nosso moderador. Muito boa tarde a todos. Eu queria primeiro começar, naturalmente, por congratular-me e elogiar aqui a Strong Life por causa por mantido este cenário. Eu penso que isto é para fazer jus ao dia que se celebra hoje, que é Dia Internacional de Criança, e que, por sinal, também este constitui o meu ponto prévio. Estão de parabéns todas as crianças do meu país, e não só, todas as crianças do mundo e estamos de parabéns todos nós se assumirmos que dentro de cada um de nós há uma criança lá dentro. Então estamos todos de parabéns, juntamente não só com as crianças, né? Portanto, mas em termos de ponto prévio, eu só queria se calhar falar um bocadinho sobre esta efeméride, bastante importante para a vida política, económica e social dos países. Esta data começou a ser comemorada em 1950, portanto foi decretada pelas Nações Unidas. Portanto, o objetivo fundamental era chamar a atenção, portanto, aos problemas da criança no mundo. E neste dia, portanto, 1950, foi o primeiro ano que se comemorou o Dia Internacional da Criança. Os Estados-membros reconheceram que todas as crianças, independentemente da cor, religião, origem social, país de origem, têm o direito ao afeto, amor, compreensão, alimentação adequada, saúde, cuidados médicos, educação gratuita e também proteção contra todas as formas de exploração. E elas merecem, sem dúvida nenhuma, um mundo melhor, um mundo mais justo e crescer, acima de tudo, num clima de paz e de fraternidade. Então, com estas palavras, eu queria, portanto, marcar o meu ponto prévio neste programa Governação e muito obrigado, caro moderador. Obrigado, engenheiro Mourinho. Se consigo, Dr. Michanga, boa tarde, bem-vindo. E oportuno também para deixar ficar o seu ponto prévio para hoje. Muito obrigado. Boa tarde aos colegas do painel, boa tarde a si, boa tarde ao povo moçambicano. Parabéns a todas as crianças do mundo por ocasião de 1 de junho. Eu canto muito o Dia da Criança. Em 1979, quando foi decretado o Ano Internacional da Criança, eu estava com 12 anos, então celebrei com júbilo e alegria o Dia da Criança. E tive uma coisa muito interessante, vivia no internato, no Centro Educacional de Machelane, como se juntaram alunos internos e externos. O cozinheiro esqueceu de dar comida aos alunos internos. Só matabichamos e só comemos às 22 horas. E até os meus colegas machopas
Centro ya mashulani kuhumelete maka ya aluno interno angambi jamdiwo. Então, quer dizer, brincava-me assim. Quer dizer, houve um problemão porque o aluno interno no dia 1 de junho não comeu. Parabéns todas as crianças do mundo, parabéns todos os pais, todas as mamães, todos os professores e todas as cuidadoras das crianças. A outra questão que eu tenho aqui é mesmo rogar a Deus para que acolha as almas daqueles que partiram deste mundo e apresentar a solidariedade a todas as famílias que choram pela partida precoce dos seus entes queridos. E queria protestar. A partir da madrugada de ontem, circulou mensagem insistentemente a anunciarem a morte do Domingos Matias Jongwane. Não é verdade. Eu, há poucos minutos do início do programa, há menos de 5 minutos, falei com este Domingwane. Ele está muito bem e no sábado vai almoçar comigo, porque vai tocar no aniversário da irmã mais velha do meu pai, na Polana Caniço, em casa do Macambachan, o famoso Macambachan, o meu tio. Portanto, o Fabião Muxanga. Portanto, gostaria de apelar às pessoas que têm acesso às redes sociais para evitarem fazerem coisas desta natureza, porque Deus não gosta daqueles que ofendem os pobres. E Deus vai descarregar a ira dele sobre esta pessoa que anda a apelar à morte dos Domingos. Se não morrer ele, até pode morrer o progenitor dele, porque lhe educou muito mal, quando não é nosso desejo. Muito obrigado, Dr. Muxanga. Eu consigo agora, Dr. Ngalo, boa tarde, bem-vindo e oportuno também para deixar ficar o seu ponto prévio. Boa tarde. Cumprimentar aqui os colegas do painel, cumprimentar também os telespectadores em casa, cumprimentar também os nossos internautas espalhados pelo país e pelo mundo. Felicitar também o Dia Internacional da Criança e pedir aos governantes do mundo, e em especial do nosso país, para que olhem esta camada social. É uma camada que deve ser, de fato, dada a sua importância, porque, como sabeis, lembrando do saudoso presidente Samora Machel, que disse que a criança é a flor que nunca murcha. Não, nós não podemos deixar essa flor murchar, porque é dessa flor que depende o nosso futuro. Endereçar também os sinceros pésamos à família Chicotela para a perda da sua filha e a criança de 16 anos, a Mana Helena, que ela descanse em paz. Bom, indo ao ponto prévio, tem que ver mesmo com o processo que vai findar, de acordo com os órgãos de tutela, o processo que vai findar no dia 3. Queria pedir mais uma vez àqueles que gerem os que gerem os órgãos eleitorais para anuírem o pedido do MDM, porque nós estamos esperançados de que esse pedido irá proceder de prorrogação para que tenhamos, de fato, ou que facilitemos que todas as pessoas tenham esse desiderato de recensearem-se. Pedimos mais uma vez, apelamos de forma veemente mesmo para que, de fato, anuem este pedido do MDM, para que todos os moçambicanos tenham ou exerçam o seu direito de se recensearem para eleger e serem eleitos. Muito obrigado, Ilustre Ngalo. É momento de olharmos para o nosso primeiro tema, que tem que ver com este debate que tem ocorrido na Assembleia da República em torno desta redução dos salários do Executivo moçambicano. Falo sim dos secretários de Estado, do Presidente da República e também dos próprios deputados. Vou mesmo começar por si, deputado Muxanga, como um dos membros da nossa magna casa. Deputado, peço mesmo para inicialmente fazer esta análise, neste caso, da última 7ª sessão, se não estou em erro, a 7ª sessão ordinária da Assembleia da República. Muito obrigado. Bom, eu tenho a sorte de ser o relator da Comissão da Admissão Pública, do Poder Local, a comissão que fez a especialidade destas leis, desde a primeira, a Lei 5, passando pela Lei da Revisão 14, incluindo esta. Dizer que ainda agora estou a sair da verificação da lei para depois ser entregue à Sua Excelência Presidente da Assembleia da República para assinar e depois enviar ao Presidente da República para promulgação. Claramente o que se fez foi o seguinte:
o Presidente da República não reduziu o salário. O Presidente da República mantém o seu salário. A única redução é aquela de 20% que se deu na revisão da Lei 14, pela Lei 14. O Presidente da República desta vez não reduziu o salário, mas reduziu o subsídio de representação. Saiu de 40% para 30%. Em relação aos outros, houve redução sim, e essa redução com maior peso para o deputado, que saiu de 75% para 60%, e reduziu 15% do salário e reduziu 15% do subsídio de representação. Somado, são 30%. Mais 20% que reduziu da outra vez. Isto soma mais ou menos 50%. Há um debate que não é feito apenas dentro da Assembleia da República, mas incluindo fora e com algumas inverdades. Por exemplo, a STV, o seu repórter, fez contas que até ofendem algumas pessoas, porque há algumas verdades que ele conhece que não quis dizer. Não quero discutir o mérito do valor que ele encontrou, mas a coisa que eu queria dizer era que ele foi buscar o presidente da comissão. Para além do presidente da comissão, temos membros da comissão, depois temos vice-presidentes, temos relatores, depois temos o deputado que não integra nenhuma comissão. O que o jornalista fez? Quantas comissões temos na Assembleia da República? São 9. Então, pegou o vencimento de 9 pessoas para usar como média de 250 pessoas. Eu não sei onde é que se estudou este tipo de jornalismo. O que o jornalista fez é igual, por exemplo, eu penetrar nas contas da Arsene Rinks e buscar o que ele ganha. Acho que é o jornalista mais viajado para o exterior e para dentro do país. E tirar todo esse dinheiro, dizer que o jornalista moçambicano tem rendimento de X por ano. Quem tem isso nas suas contas é o Arsene Rinks. Não é todo jornalista. Não estaria a ser honesto. Mas já que os jornalistas pedem isso, na próxima sessão da Assembleia vamos fazer isso. Que é para também atiçar o povo, para o povo descarregar a ira contra os jornalistas. Porque os jornalistas, no mínimo, devem fazer alguma investigação. O jornalista exibiu até normas de execução interna da Assembleia da República que os deputados não conhecem. São documentos que as pessoas conhecem, aqueles estão no Conselho de Administração. Nunca foram dados a nenhum deputado. Mas o jornalista diz que teve acesso. Como a gente não sabe. E o próprio deputado, que é o citado, é o beneficiário, é recusado a entrega desses documentos. É mais um TPC que vamos fazer com a presidente da Assembleia da República para percebermos melhor o que está a funcionar em casa. Mas a grande verdade que o jornalista não quis dizer ao povo é a seguinte. É que, independentemente do dinheiro que o deputado recebe, o deputado desconta 13% da aposentação. Os outros funcionários descontam 7%. O deputado desconta 32% de RPS. O deputado desconta 1,5% da assistência médica e 0,5% do subsídio do funeral. Somado 13 com 32 mais 2% dá 47%. Eu penso que esta é a mensagem que o jornalista deveria ter transmitido ao povo moçambicano. Também o jornalista faltou verdade quando falou de compensação. A partir da altura da entrada do Sul já não há compensação, como também não há subsídio de representação diferente daquele que eu aqui já anunciei. A outra questão que o jornalista não disse, não sei porquê, é que o ministro tem renda de casa pago pelo governo. O governo aceita arrendar uma casa até 120 mil meticais para o ministro.
Mas o mesmo governo já não aceita arrendar casa de 30 mil para o deputado. Este governo da Frelimo não aceita arrendar casa de 30 mil para o deputado. É por causa disso que nós encontramos deputados em Spamanina, em Xamancula, em Mafalala. E nesses bairros não há nenhum ministro, não há nenhum juiz conselheiro que vive lá. Por isso, a reivindicação que os deputados estavam a ter era de igualdade de tratamento sobre os membros do órgão de soberania. Os deputados nunca discutiram dinheiro. Discutiram igualdade de tratamento. Discutiram. O governo, em algum momento, quando quer discutir assuntos, fala da região. Temos que uniformizar com a região, porque não pode-se usar mais do que 8%. E nós estamos a dizer, o deputado na região, quando entra na Assembleia, apanha chaves de carro novo. Tem uma residência protocolar decente num condomínio dos parlamentares. O deputado na região tem escritório na sede do parlamento com direito a 3 assistentes. No Malawi, o país mais pobre daqui, e na Suazilândia, o deputado tem 3 assistentes e um escritório na sede, e tem um escritório com 5 assistentes no seu local, no círculo eleitoral. O deputado moçambicano não tem nem sequer um assistente. O deputado moçambicano não tem casa própria. O ministro, o juiz conselheiro, tem 3 viaturas. Uma viatura protocolar, uma viatura de campo e uma viatura para a família. O deputado não tem nem sequer um carro. O carro que o deputado usa, o Estado ajuda a comprar. Os deputados estão a pagar. E o jornalista, no tal documento que andou a ler, viu que os deputados estão a ser descontados para o pagamento das viaturas que estão a usar. Os ministros e os conselheiros têm seguranças nas casas deles e têm seguranças que andam com eles e subsídio de empregados. Cozinheiro, mainato, jardineiro. E o deputado não tem isso. Portanto, o que nós estávamos a discutir era isto. Lamento que a televisão, que aparentava ser nossa colaboradora, tenha enviado este jornalista com comportamento até reacionário. Porque a ideia aqui foi difamar e criar confusão nas famílias dos deputados. Dizer que o deputado ganha 300, nem sei se é 300 e quê, mil meticais. Os maridos das senhoras são deputados e nunca viram. As esposas dos senhores são deputados e nunca viram. Portanto, a grande verdade é esta. Indo concretamente ao que os documentos estão a dizer, é que a Presidente da Assembleia da República perdeu 15% no subsídio de representação e perdeu 4% no seu vencimento. Ela e todos os presidentes dos tribunais. Tribunal Supremo, Tribunal Administrativo, Conselho Constitucional e a Procuradora-Geral da República. Os juízes conselheiros perderam, ficaram com 67%. De 75% passaram para 67%. Significa que eles perderam mais ou menos, tem 7% acima do deputado. Eles ganharam 7% e o deputado ficou prejudicado 7% em relação a eles. Em relação ao subsídio de representação, todos somos iguais. E depois fomos andar, o secretário de Estado, o que estava nos 55 passou para 50, o governador também que estava nos 55 passou para 50, e o presidente da Assembleia Provincial, assim sucessivamente. E os membros das Assembleias Municipais, que também foram muito bem prejudicados. Primeiro, nunca receberam o que estava previsto na lei. E agora, alguns ficaram, os da Vila 10%, os cidades D 10%, cidade C 11%, e depois 12%, 13% para a Assembleia Provincial e a cidade de Maputo. Portanto, é mais ou menos isto que se fez
houve efetivamente a redução dos salários, mas eu acredito que não é com aquela redução dos salários que o governo vai resolver os problemas que tem. Os problemas que o governo tem em matéria salarial são mais bicudos do que isso. Nós precisamos de reduzir o dinheiro das viagens. O presidente da República tem de parar de estar em todo o sítio, agir como frio, porque ele tem representantes a nível local. Tem administrador do distrito que pode inaugurar, tem administrador, tem secretário do Estado que pode inaugurar, tem chefe do posto que pode inaugurar, tem chefe da localidade que pode inaugurar, porque se diz que são representantes do próprio presidente da República. Lamentavelmente não é isso que estamos a assistir. Nós podemos reduzir dinheiro também no aluguer de viaturas. Conforme vimos, o dinheiro que o STAI de Cabo Delgado queria usar para alugar viaturas, pode comprar 22 viaturas e ainda sobrar dinheiro. Se for a Mahindra, comprar um carro Mahindra, ou forem a Toyota, uma Toyota, a Toyota Jax, vi aqui na Avenida de Moçambique, depois de Bagamoio, em direção a Benfica, do lado direto, vi carro ali, four-wheel drive, dupla cabine, a 1.800, 1.800.000 meticais. Se for-se a comprar essas viaturas, nós podemos comprar as 22 viaturas e sobrar dinheiro. O dinheiro que Cabo Delgado está a requisitar para alugar helicópteros, pode comprar em leasing 4 helicópteros, para o país ficar com helicópteros, e esses helicópteros, depois do processo eleitoral, serem entregues à nossa Força Aérea, que está a paupérrimo. Portanto, o dinheiro não é gasto pelos deputados. O dinheiro é gasto por outras coisas que o governo está a fazer, que não deviam ser recomendáveis em matéria de gestão. Por isso, de coração aberto, por unanimidade, os deputados aceitaram que houvesse corte daquilo tudo que o governo queria e esperamos que o governo agora pague o que está a dever aos militares, o que está a dever aos polícias, o que está a dever aos professores e o que está a dever aos médicos. E depois, na próxima sessão, vamos poder conversar. Agora, o nosso apelo ao povo moçambicano é que se nós queremos debater os membros de órgão de soberania, vamos debater todos. Não podemos ser seletivos, fazer aquilo que a STV fez. Aquilo é vergonhoso. Debater deputado. Temos de debater também o ministro, porque o ministro faz parte deste governo pobre. Temos de debater o juiz, porque o juiz também faz parte deste governo pobre. O procurador, porque o procurador não faz pobre. Agora só ir atrás de... Não percebo. Até aparenta que alguém da STV concorreu e foi empurrado por deputados. Ou lhe apertaram o pescoço. Ou os deputados andaram a tirar mandioca na machamba deles. Muito bem. Não ficou bem. Muito bem, deputado Muxanga, obrigado por esta análise da 7ª sessão ordinária. Se consigo, engenheiro Mourinho, entende também que há esta injustiça no tratamento dos órgãos de soberania? Muito obrigado. Olha, eu só queria, digamos, enaltecer esta explicação exaustiva que o deputado fez, porque, ele como está lá na Casa do Povo, naturalmente ele tem maior percepção e maiores subsídios que podiam dar do que qualquer um de nós. Há alguns aspectos que ele falou me deixou mais claro e mais sensível a esta temática. Mas eu queria começar o meu discurso da seguinte forma. Tudo isto resulta, portanto, da recomendação da FMI, que uma semana ou 2 semanas atrás, que eles pronunciaram-se em como a massa salarial da função pública está muito exacerbada e que o governo tinha que fazer alguma coisa que é para resolver este problema. Tudo começa aí. Então, em cumprimento desta recomendação, o governo então começou por fazer estas mexidas salariais. E devo dizer o seguinte, é a primeira vez, para mim é inédito, que as mexidas começam de cima. Dos órgãos de soberania, começa lá de cima. É inédito. Isto também faz jus àquela gíria popular em que diz que para uma boa limpeza numa casa deve-se começar por cima, para que as sujidades caem embaixo, depois é que se limpa embaixo. Não começar embaixo, depois limpar em cima, né? Então, o que eu queria dizer é o seguinte. Eu estou a falar aquilo que é a minha percepção sobre estas matérias. Eu acho que há um ditado que diz assim, se nós queremos construir um progresso social, não há progresso social sem justiça social.
E a justiça social passa necessariamente por dar um tratamento, digamos, igual a todos os níveis, todas as camadas. Assim como o deputado Muxanga esteve a dizer que os deputados sentem-se que não foram assim bem tratados em relação a outras classes, como juízes e como... Prontos. O que eu acho é que, prontos, eu não sou especialista, não sou técnico, né, desta matéria, mas o que eu acho como cidadão é que devia haver um esforço no sentido de haver um equidade de tratamento, tratamento. sim, um tratamento coisa. É verdade que em absoluto é difícil conseguir-se, atingir-se esse tipo de qualidade, mas haver um esforço no sentido de dar um tratamento igual, digamos assim, a todos lá nos órgãos de soberania, né? Agora, outra questão que eu queria dizer é o seguinte: nós vivemos num país que é classificado como um país pobre, num país em que o salário mínimo aqui não chega aos 8.000 meticais. Temos pessoas que oferem salários de fome, mas em contrapartida, temos pessoas que oferem dinheiro extremamente exacerbados, por exemplo, salários muitíssimo grandes, em que antes de terminar o mês o dinheiro não acabou e já está a receber novamente salários. Isto de si não é bom para o país todo, né? Para o país, e perante esta situação em que temos extrema pobreza, mas também temos extrema riqueza. O que eu acho que o governo, como uma entidade que governa, que deveria criar políticas de forma a, digamos, nivelar e reduzir, digamos, o fosso entre fazer com que a pobreza extrema, pelo menos, diminua, acabe, mas também controlar estas posses assim exageradas que certas classes têm, que recebem salários extremamente absurdos, passa a expressão. Então, isto é o que o que tenho aqui a dizer em relação, portanto, analisando, portanto, esta matéria aqui e respondendo à pergunta que me coloca. Muito bem. Mas desculpe, antes de lugar, indo concretamente ao doutor Marinho Taylor. Sabe, isto é um pouco complicado. Nós só tomamos decisão quando estão mais de metade. Querem dar tratamento de VIP para presidente da Assembleia. Mercedes, a KPMs para defender, palácios, sei lá o que. Não é problema porque é titular. Remunerações. Termos uma diferença abismal. Ela sozinha vai tomar decisão ali? Aquele é órgão colegial. Ela própria sozinha sabe que não é ninguém ali. A presidente da Assembleia da República. Não é diretor-geral da Assembleia da República. Ela é deputada como qualquer um. Por isso o cartão dela de identificação não vem presidente da Assembleia, vem deputada Esperança Bias. É uma das coisas que as pessoas parece que não perderam. Não percebem? Os presidentes das Assembleias Municipais estão a ser tratados como VIPs, os membros de qualquer maneira. Se os membros das Assembleias Municipais virarem costas ao presidente da Assembleia Municipal, o que é que o presidente da Assembleia Municipal há de fazer lá? O presidente da Assembleia Provincial está ao nível do governador. Se os membros da Assembleia Provincial virarem as costas ao presidente da Assembleia Provincial, o que é que o presidente da Assembleia Provincial é capaz de fazer lá? E a pior nas Assembleias Provinciais, até esqueceram o chefe da bancada. Quem dita a ordem, como é que se vota, é o chefe da bancada. O chefe de cada grupo parlamentar é o chefe de bancada. Quer dizer, tentamos trazer... Nós não discutimos dinheiro. Nós discutimos critérios, os princípios que devem nortear a nossa administração pública. Lamentavelmente, o governo nunca nos entende. Nós estamos a dizer uma coisa, o governo vai fazer outra. Quando o governo viu que houve erros na revisão da lei de 2014, foi fazer decretos do dia 17 de janeiro, que ofendem toda a gente. Chamamos o governo à porta fechada, chamamos de atenção. Alguém do governo saiu e foi queixar ao News. O News chamou os deputados da frente, foi insultar a torta e a direita, agora voltou. Mas a realidade é aquela. O presidente da Renan mandou meter uma impugnação no Conselho Constitucional. Acredito que a impugnação, o pedido de inconstitucionalidade daqueles decretos deve estar maduro já. Por isso estão a correr para dizer que já resolveram. Depois o que é que o povo diz? Pois é. Porque o News estava a comprar a consciência do povo para ter o terceiro mandato. Como o terceiro mandato está a ser recusado, é o News que está nos a vingar. Por isso essa coisa de que é Banco Mundial,
É mentira, porque o próprio Fundo Monetário Internacional agora já financiar Malau. Por que não manda reduzir as regalias do deputado de Malau? Por que não manda reduzir as regalias do deputado da Suazilândia? Por que não manda reduzir as regalias do deputado do Zimbábue? Então, esse é o discurso do mau pagador. Muito bem, deputado Mchango, obrigado. Ilustre Ngalo, acha mesmo que com estas mexidas dos ordenados, praticamente de todos os órgãos de soberania, podemos ter uma melhor qualidade olhando para aquilo que são a deficiência dos serviços de primeira necessidade no país? Bom, obrigado pela concessão da palavra. Ouvido os meus antecedentes, os meus colegas do painel que me antecederam aqui, ficou claro que esta confusão toda tem a ver com aquilo que nós viemos discutindo há dias, de que quando se tem, por exemplo, numa árvore uma ata, aqueles pássaros, chamamos de pardais, juntam-se naquela ata, lutam ali para tirar qualquer coisa ali. Esta é a confusão de um país que não se produz. Esta confusão toda é de uma ata que todos estão à volta daquela ata, querem comer um bocadinho daquela ata, e obviamente que depois haverá essa luta. Por que eu digo isso? Nós estamos agora a passar essa questão de redução de salários dos dirigentes de soberania, por exemplo, estamos a falar de deputados e outros órgãos de soberania. Nós dissemos aqui, nos outros programas, de que o Estado deve deixar de ser o patrão, o Estado deve deixar a única empresa para os moçambicanos. Porque se nós todos estamos a olhar para o Estado, é verdade que vamos lutar com isso que estamos a fazer agora. É por isso que nós assistimos algumas pessoas até juntam dinheiro para pagar o filho para entrar na polícia porque acham que é eficaz o meu filho trabalhar para o Estado. Pagamos até para entrar, por exemplo, na saúde. Esse problema todo que estamos aqui, todo esse aparato de discussão tem a ver com aquilo que o governo da Frelimo não conseguiu descentralizar não conseguiu colocar o setor privado com melhores políticas para que escoar essas massas referidas ao FMI, a redução das massas salariais. Quem deve escoar essas massas salariais não é o Estado moçambicano. O Estado moçambicano, através do governo, tem que haver políticas, mas políticas justas para que as empresas ou os empresários consigam investir da melhor forma, sem esse empurrão que existe, muitas vezes, dos dirigentes que dirigem esse Estado, de que ele tem que ser sócio daquele que vai investir em Moçambique, depois acabam afastando também a associação dos empresários a investir no nosso país e não conseguem acolher melhor massa salarial. E todos nós queremos entrar no Estado e esse Estado vai ter esse problema que está a ter hoje. Sobre a questão, por exemplo, que me colocou, de que será que é possível através dessas mexidas, poderá melhorar o Estado? Não. Olha para a situação do nosso PIB, o nosso PIB como país, a nível da região. Nós estamos em baixo, quase é o menor PIB que nós temos a nível de todos os países. Mas se olharmos para os recursos que o país tem, se calhar não somos superados pelo Malau, não somos superados pela Zâmbia, mas esses países todos superam no PIB. Por quê? Políticas. Quando nós temos um governo que sempre, desde 1975, observou a questão de que nós até já chamamos de atenção várias vezes, do nepotismo. O nepotismo é grave para um Estado. É que você quer albergar toda a sua família e seus amigos, mas que não tem nenhuma função dentro do Estado. Por essa via, não há produção. Mas você tem que dar salário no final do mês, porque está lá. E ele é contado como funcionário do Estado. Eliminar aqui alguns setores. Significa que é preciso que nós tenhamos os dirigentes do Estado, as políticas deste governo. Não pode ser por essa via de redução, não vai conseguir resolver o problema do Estado. Nós temos aqui 14 secretários do Estado. Esses 14 secretários do Estado, secretário de Estado de Cabo Delgado, secretário de Estado, secretário de Ensino Superior Técnico, secretário de Estado, e dentro desses secretários de Estado temos o seu elenco. Quantas pessoas, quer dizer, são massas salariais que temos que tirar do Estado para poder pagar essas pessoas. E nós vamos reduzir 10%, 20% de altos dirigentes. Achamos que é verdade, minimiza alguma coisa, dá para talvez fechar alguma coisa, em vez de ser, se calhar, vamos supor que estava a 50 mil, em vez de ser 50 mil, a massa reduz um bocadinho para 45, mas não resolve o problema. Não resolve o problema do Estado está a ser beliscado pelos que estão a dirigir o Estado hoje, porque não estão a saber desenhar políticas sérias, políticas justas
para todos os moçambicanos. É preciso nós fazermos leitura disso. Você não pode aqui começar a pensar que eu tenho que ter carro, tenho que ter, alta casa, quer dizer, buscar tudo à sua volta, mas sem olhar aqueles que por detrás fazem parte de si, como família. Você é o pai de família e começa a ter teus amigos todos e quer que teus amigos todos estejam ao seu nível, mas não, sem olhar os que estão à sua atrás. É o que está acontecendo nesse Estado. O processo de amiguismo, o processo da camaradagem, eu volto a reiterar, o processo da camaradagem colocou o Estado nessa degradação que estamos hoje. Porque o Estado moçambicano, neste momento, está dirigido em todo o setor, a partir da localidade até cá, pelos camaradas. Mas há de perceber que esses camaradas todos, cada camarada que é chefe, tem que trazer os seus à volta daquilo. Improdutivos, que não têm capacidade psíquica, nem física para fazer alguma coisa. E como é que você quer que o Estado tenha a capacidade de produzir para poder dar o melhor salário aos moçambicanos? Vamos cair nesse abismo. É que nós temos que, hoje, reduzimos o salário dos altos dirigentes deste país, mas depois vamos ver o que é que vai acontecer. Será que vamos melhorar a nossa balança de pagamento? Vamos ter melhores serviços? Que nós vamos dizer. Estão ali os enfermeiros hoje. Estão em greve. Estão em greve porque exigem melhores condições. Melhores condições, muitas das vezes, aquilo que dizia o Dr. Michel, não é o problema do dinheiro. É o problema do ambiente de trabalho. Alguém, quando chega no setor de trabalho, tem que apanhar aquilo que são as condições que levaram para poder trabalhar. Os nossos técnicos de saúde não têm luvas. Os nossos técnicos de saúde não têm, até se calhar, o próprio equipamento. Há de perceber que em vários setores, mesmo na polícia, os polícias só recebem fardamento ali, matalano, quando saem já não tem mais. Tem que se arranjar não sei de que forma. Então, isto é complicado para um Estado. Então, nós, como moçambicanos, devemos, mais uma vez, através deste sufrágio universal que vai acontecer agora, começamos a perceber que, de fato, o que estão a dirigir o Estado moçambicano, se já dirigiram bem, nós não vimos, mas que, por favor, neste momento, tenham um espaço para descansar um pouco, assistirem os demais, que podem, se calhar, terem a capacidade melhor de colocar as suas ideias em frente, porque nós não podemos continuar a abraçar políticas que não vão ajudar o Estado. Essas políticas devem ser olhadas no contexto de que não estamos a olhar para os nossos, estamos a olhar para o Estado no seu todo, porque todos os moçambicanos merecem o valor que se tem e merecem o maior respeito. É desta forma que nós vamos vencer todas as vicissitudes que o Moçambique carrega. Muito bem. Engenheiro Mourinho, acha mesmo que é o momento para que o Estado deixe de ser o maior empregador e dê mais espaço ao setor privado? Se é momento ou não para que o Estado deixe de ser o maior empregador, é isso que está... Exato, exato. Bem, neste momento o Estado é o maior empregador, sim. Mas eu penso que não tem que ser necessariamente assim, né? É preciso que haja, que o Estado crie condições. Condições quer sejam fiscais, condições em termos de facilidades para que haja, para facilitar o empreendedorismo, de tal maneira em que nós possamos ter aqui empresas mais pujantes e o conjunto dessas empresas formem talvez uma boa base de sim. Não, eu só queria talvez fazer lembrar ao engenheiro de que o Estado é árbitro. Sendo o árbitro, o Estado devia deixar descentralizar, acumular os serviços todos feitos pelo Estado. Significa que estamos a permitir que todo cidadão moçambicano deve lutar para ter uma vaga no Estado. Sim, e isso estamos a dizer que isso é um problema para o Há Estado. duas situações aqui. Os socialistas de hoje, o maior empregador é o Estado, mas através de quê? Do setor empresarial do Estado. E todas as empresas do Estado devem trabalhar, pagar imposto e entregar dividendos. Nós quantas empresas e fundações temos que não têm lucros, não entregam dividendos? Exato. E todos os dias vão ao Estado buscar dinheiro. Se Portugal, que é Portugal, juntou a rádio e televisão, por que é que nós vamos nos dar ao luxo de ter um PCA da televisão e ter um PCA da televisão? Da rádio. Da rádio. Por que não fazemos fusão dessas duas coisas? Temos 2 conselhos de administração, 2 direções de recursos humanos, 2 direções de aprovisionamento. Já temos esse exemplo. Nós temos, na economia do mercado, quem tem que dinamizar a economia
é o setor privado. Mas quem é o empresário honesto que você conhece, moçambicano? Um só. Vai para a CTA, diga-me um daqueles todos que estão a dirigir CTA hoje. Que o honesto é fulano de tal. Eu depois vou te dizer os podres dele. O que, é que ele passa a vida a fazer? Bom, São pessoas, desculpa, são pessoas que hoje não têm empresas. A empresa dele está no James Bond. E passam a vida todos os dias a passar cheques sem cobertura, a angariar. Sabe, há empresários aqui que o serviço deles é organizar jantares para o Presidente da República. E o Presidente da República também, não sei porquê, aceita aquela vergonha. E depois vende em lugares. Eu tenho meu irmão que é um pequeno empresário em Majacase. Foi solicitado uma vez quando o Presidente estava em Gaza para participar no jantar. Quando chega no jantar, diz: você quer ficar ao lado do Presidente, são 500 mil meticais. Se quer ficar na mesa a seguir, 300 mil. 200 mil. Aquelas pessoas todas estão ali naquelas mesas, pagam dinheiro, aqueles estão em volta do Presidente. Alguns chegam a pagar 1 milhão. E eu preciso de pagar 1 milhão para sentar ao lado do Presidente. Se eu fico no canto, não como, anchur-me. Eu já fiquei com Gebuza, já fiquei com Chissano. Não paguei nada. Mas os nossos empresários, coitado, passam a vida a fazer isso. Hoje, a primeira dama, Dia da Criança, está em Lixinga. Não sabe o que vai acontecer com empresários de Lixinga. Então, nós precisamos de empresários que vão dizer, quando se diz que há jantar do presidente, a pessoa diz que não tenho tempo porque eu vou produzir. Deixa o presidente jantar com os dirigentes políticos porque eu sou funcionário que devo produzir riqueza para pagar imposto para ele comer. Então, nós não temos isso. Um exemplo muito simples. As nossas companhias de transportes municipais todas já demonstraram. Nós não precisamos de ter TPB, não precisamos de ter TPM, não precisamos de ter TP da Matola que anda a carregar pessoas de Moamba para virem licenciar, nem TPP de Boa. Encontrar pessoas que sabem gerir transporte, entregar a fatura dos transportes. Hoje, vi uma notícia, foi ontem, e hoje também de manhã, o governador de banco a dizer que agora já não paga a fatura do combustível. Afinal, parte da fatura do combustível o Banco de Moçambique é que pagava. É por causa disso que o Banco de Moçambique faliu. É serviço do Banco de Moçambique andar a financiar combustível. O que é que estamos a fazer? São as tais políticas erradas de que nós estamos a falar. De fato, de políticas erradas. Porque se nós tivermos a consciência daquilo que é o Estado, devemos ter a capacidade de olhar os nossos empresários, por exemplo. Aquilo que dizia o deputado Michel. O empresário tem que se distanciar da política. Olha, nos outros países, os governos, até, alguns que ganham poder, acabam tendo dificuldade para formar o governo. Porque às vezes as pessoas abdicam. O empresário, qual é a necessidade do empresário abdicar do seu negócio, daquilo que lhe dá dinheiro, sem barulho estatal, sem nenhuma fiscalidade, e ter que ser secretário de Estado, e ter que ser deputado, ser administrador. Isto é complicado. Por isso, nós aqui em Moçambique, nós vamos olhar o Estado como a fonte. É o único núcleo que podemos tirar. Os empresários se metem na Assembleia para ganhar imunidade, para andar a aldrabar à vontade. Porque se eles não fossem deputados, não haviam de passar cheques sem cobertura. Não haviam de andar, arrancar mulher dos outros. Não haviam de andar. Deixa-me dizer mais. Quando alguém é administrador e é empresário, quem é o homem das finanças que adere à empresa dele? Quando ele não paga imposto. Quem é o inspetor do Instituto de Segurança Social que adere para lá para perguntar por que você não canaliza os descontos que você faz aos trabalhadores? Então, efetivamente, o grande problema começa aqui. Experimenta você, que é um galho qualquer, dever trabalhador 6, 5 meses, para ver o que o Instituto Nacional de Segurança Social vai te fazer. Para ver o que vai acontecer com a tua empresa. Mas quando alguém é deputado, eles estão ali só para se proteger. Por isso, o Zandamela, em algum momento, teve razão. Quando disse que esses todos antigos governantes, que são PCAs dos bancos, não são nada, são lobistas. Estão lá só para fazer lobbies. Porque de gestão não entendem nada. Disseram que estavam a insultar. Não passou muito tempo. O Standard Bank, onde está o melhor economista Tomás Solmão, entrou em Águas de Bacalhau. Aquela coisa de Luísa Diogo também entrou em Águas de Bacalhau. Agora, o antigo primeiro-ministro foi metido no BCI.
até as eleições gerais, também estará em água de bacalhau. Temos que sair disso. O BIM começou a respeitar as pessoas depois do Machungo deixar de sair dali. Muito bem. Comites saírem dali. Muito bem, engenheiro. Ficarem empresários que sabem fazer a política de gestão. O exemplo está ali, a LAM. Foram confundir dinheiro, que era uma dívida a receber, como uma dívida a pagar. Acha que isso é verdade? Quer dizer, confundir uma dívida a receber com uma dívida a pagar. Queriam roubar aqueles 24 milhões de dólares. Eu não apanho outra solução ali. Queriam roubar. Muito bem, deputado Chaga, vamos dar só 30 segundos ao engenheiro Moreno só para sairmos deste tema. Estava mesmo a falar em torno o Miguel estava a responder à minha questão quando eu perguntava se é o momento do Estado, em algum momento, sair desta componente de maior empregador e dar espaço ao setor privado. Eu penso que sim, seria tudo muito bom que isso acontecesse, que o maior empregador não fosse o Estado. Mas para isso nós tínhamos que passar do atual cenário que nós temos. O que nós temos efetivamente são pequenas e médias empresas. Eu, por exemplo, eu como cidadão, eu sonho, o meu sonho é ver Moçambique a constituir até empresas assim muito grandes, consórcios, grandes consórcios. Por exemplo, nós já tivemos, nós fomos ocupamos o 8º lugar com o país mais industrializado da África no passado. E então, por exemplo, Moçambique tem assim grandes empresas, tipo Vedreira, Mabor, mas um conjunto de empresas assim muito pujantes e grandes, que agora estão moribundas ali, e que essas empresas empregam as pessoas. Eu penso que o conjunto dessas empresas todas, o empresariado, digamos assim, nacional, constitui o maior empregador e não necessariamente o Estado como tal. Portanto, esta é a minha visão em relação, portanto, àquilo que está-me a colocar como questão. Porque no cenário atual, em pequenas e médias empresas, naturalmente... Eu estou cético, enquanto for o governo da Frelimo, Pois. penso eu que já não tem essas políticas, já não desenha políticas de prosperidade, políticas de ver o Estado, não desenha, não. Essas políticas todas começaram quando se aperceberam de que amputar a educação é a melhor forma para poder governar, porque o país sem educação com qualidade, não vamos ter esse tipo de tecnocratas que vão ter a capacidade de desenhar o que é que nós pretendemos, o que o Estado nós esperamos para o futuro. Porque, de fato, nós verificamos que nos anos, na década de 90 para cá, este governo da Frelimo amputou a educação naquela versão que dizia o Machel, de que nós temos que educar o homem para alcançar o poder. Hoje, temos que tirar a educação no homem para que não nos tire do poder. Hoje, neste momento, estamos num aparato em que os moçambicanos mesmo, eles mesmos, não conseguem sair, porque um homem louco não tem a capacidade de reivindicar o que lhe pertence. Muito Então, bem, este obrigado, é o problema obrigado do Ilustre Estado Ngalo. moçambicano. Vamos sim encerrar este tema por causa do nosso relógio para conseguirmos dar espaço aos outros dois temas. Vamos agora olhar para a questão da segurança costeira, onde a Marinha Portuguesa está no país para, em algum momento, reforçar aquilo que são as qualidades da nossa força costeira. Deputado Muxanga, sigo mesmo consigo. Até que ponto a nossa segurança costeira está fragilizada e, em algum momento, há esta necessidade de termos um reforço por parte daquilo que são alguns países que já vêm cooperando com Moçambique no âmbito daquilo que é esta parte técnico-militar? Bom, a nossa posição é muito estratégica. Moçambique tem mais do que 2.000, 3.000... 2.800 quase, 2.800. Quase 3.000 quilômetros de costa. Então todas as pessoas estão a fazer negócio da Europa para a Ásia, usam este corredor. Quem quer ir à China, a sair da Europa, a sair da América, em algum momento este é o corredor mais seguro do que lá no norte, porque em algum momento lá as águas gelam, há muita confusão. Então todos preferem passar daqui. É longo, mas é mais seguro. Então, a nossa marinha tem que estar capacitada para socorrer qualquer navio, independente de onde esse navio esteja a vir. Não sei se percebeu recentemente, aquele grupo de jovens que foram destituídos da Marinha Portuguesa, que o tribunal os devolveu porque tinham razão, porque o navio depois criou problemas, negaram escoltar um barco da Rússia. Aquelas escoltas são normais para permitir o quê? Quando o barco tem problemas, até tem referência que já estava fora das águas do país X, testemunha fulano de tal. Nós, quando o barco chega na Ponta Douro, quem escolta até ao Rio Rovuma?
Ninguém. Não temos nada aqui. Então, esta capacitação é bem-vinda, que não devia ser satisfeita por portugueses. Não sei se recorda quando houve esta coisa de depressão na Beira, os primeiros a entrar ali foram indianos. Por quê? Porque estavam nesse tipo de manobras. Quando eles perceberam que eles estavam mal também no mar e tentaram encostar, entraram no canal de Moçambique para poderem se proteger. E quando perceberam que Moçambique estava mal, aproximaram para virem socorrer. Então são manobras muito interessantes. Lamentavelmente, nós entramos lá com canoas. Moçambique só tinha lanchas lá dentro do barco. Acredito que até foram com eles. Normalmente aquelas manobras são assim, eles vêm, levam os sul-africanos, chegam com eles aqui, depois levam os moçambicanos, vão com eles, depois ainda que possam voltar do outro carro. Porque à medida que estão andando, vão fazendo aquelas manobras, aqueles treinos, por exemplo, há um pirata, como é que eles podem, depois voltam para o navio, e é muito bom, é muito bom. Até esperava ter pelo menos merecemos, pelo menos termos 3, 4 fragatas. Nós devemos ter pelo menos uma fragata em Pemba, devemos ter uma fragata permanente na Ponta de Ouro e devemos ter uma fragata, por exemplo, em Nhambane, outra na Beira e outra em Nacala. E há possibilidades de talvez termos este material com este anúncio por parte do Ministro de Negócios Estrangeiros russo, que diz que o país vai dar material bélico a Moçambique. Quer dar armas, não vai dar navios. Porque nem no passado a Rússia já deu navios. Deu armas, deu blindados, balas, isso podem fazer, se calhar aviões de combate, mas essa coisa de navios, eles não... Navio é uma coisa muito cara, porque também precisa de manutenção. Navio, você não pode ter navio, o navio todos os dias tem de estar com o motor ligado. Não só, a própria tecnologia. Sim. Não basta só ter um navio, tem Não, que ter tecnologia. O navio, o avião quando pousa, pode não estar com o motor ligado, mas as fragatas, algumas, têm de ter o motor sempre ligado. Tem coisas que tem ar-condicionados, tem frigoríficos, E poderemos ter esse problema, por exemplo, só não conseguimos gerir um barco que sai de Maputo para levar as pessoas para Inhaca. Não conseguimos gerir só esse barco. É um problema que Moçambique deve começar, eu não sei se vai começar, mas deve começar a pensar. Nós tivemos um problema no país de sermos endividados aqui por 2,2 bilhões de dólares, as famosas dívidas não declaradas, que supostamente visava depois trazer a segurança, trazer a produtividade, depois estão aonde? Estão ali, caixas. Usou-se esse discurso só para roubar. E veja uma coisa interessante. Estão ali caixas ali. Veja uma coisa muito interessante. Os melhores parceiros nossos são estas pessoas que bolaram os 2 milhões de dólares. Estes bustanos são franco-libaneses. Aqueles têm nacionalidade francesa e são libaneses. Então, de novo, vamos buscar os mesmos aldrabões de ontem para serem nossos parceiros hoje. Por isso estão a fazer aquela vergonha de dizer que preferem dar dinheiro aos ruandeses do que dar ao nosso exército. Não, só queria dizer que este debate da segurança marítima é um debate que não se difere de fato. Nesse debate que nós víamos, o que é que o país pretende de facto? Quer dizer, você recebe tudo que Deus te deu e está à espera que Deus também venha te dar segurança, Deus também venha te dar comida, porque já te deu terra, já te deu água, já te deu mar. Quer dizer, qual é o problema de você colocar o seu juízo em dia e produzir? Não é possível, é que em Moçambique não temos uma rodovia que une todo o país. A estrada nacional já quase não existe. Não temos, pelo menos, nenhuma via marítima, quer dizer, barcos marítimos para facilitar o escoamento de bens e serviços, de pessoas e bens para cada esse país. Mas temos a costa tão longa e extrema, e temos a terra que é esta. Quer dizer, há um aparato de problemas que cercam o nosso Estado. Parece que estamos endemoniados todos. Eu não sei se eu também faço parte, mas eu acredito que são aqueles que estão a governar que estão endemoniados. Não é possível. Não temos estratégias para que o país seja um país de fato. Não temos via de acesso. Não temos estrada. A única estrada que liga Moçambique não existe. Temos a via, mas não temos nenhum barco
Há uma situação qualquer, a estrada está cortada, somos um país de churadas. Podemos puxar um barco, aliás, daqui para Beira, para Cabo Delgado. Não temos. Então, que estado nós perdemos? Via marítima, aliás, via aérea. Não temos helicópteros, não temos aviões, não temos nada. É um Estado só. E vamos assistir discussões na Assembleia da República que querem descontar o salário do Muxanga, do Antônio, tudo. Quer dizer, há uma coisa que não está bem aqui. Acho que é preciso que este governo recente e vá à igreja mesmo, para pedir a Deus que alguma coisa tem que ser iluminada. Porque alguma coisa está a falhar neste governo do dia. Muito bem, engenheiro Mourinho, acha muito mesmo obrigado. que se calhar a falta de manutenção pode colocar em causa este apoio por parte da Marinha Portuguesa? A falta de manutenção se pode. Sim, pode. Não, falta de manutenção. A manutenção é extremamente vital para a sustentabilidade de qualquer tipo de engenho ou que é necessário. Mas o que eu queria, a minha contribuição em relação a este ponto é o seguinte. Primeiro, eu queria começar assim. O poder de Estado começa na linha da fronteira, passa por todos os setores da sociedade e termina no cidadão. O poder de Estado. Nós temos que entender isso, não é? Claramente. O deputado Muxanga disse bem que a nossa linha da fronteira marítima, nós temos uma extensão de 2.700 e qualquer coisa, atender para 2.800 quilómetros lineares, portanto, da linha da fronteira marítima. E por isso que nós temos uma marinha de guerra. Mas temos uma marinha de guerra que não está patrichada, não tem os meios, digamos, não tem fragatas de guerra com toda a tecnologia de ponta, aquilo que se exige no mundo atual globalizado. Não temos. Agora, eu vejo esta missão portuguesa que atracou aqui em Maputo, e não é a primeira vez que eles atracam aqui. Aliás, deixa-me só dizer, eles denominam isto Operação Alto Mar 2023, mas eles têm escalado ao nível dos países Palopes, eles têm visitado esta fragata, têm visitado todos os países de Palopes que têm banhados pelo mar. Pararam no Gabão, Pois. em 2, 3 países. Por exemplo, hoje eles estão a ir para a África do Sul. África do Não Sul. tem nada a ver com coisa, vão à África do Sul e no dia 10, que é dia de Portugal, eles vão festejar lá. Eu penso que o presidente português, por essa altura, estará na África do Sul e eles vão comemorar o dia de Portugal na África do Sul. Uma das grandes vantagens que tem esse tipo de missões é o seguinte, são os tais treinamentos também que falou aqui o deputado Muxanga, porque eles depois dão alguma sapiência, passam algum know-how à nossa marinha. A nossa marinha, portanto, passam por treinamentos, operações de formação, de modo a ganhar know-how, portanto, nessa questão de vigilância marítima. Olha que é importante nós patrulharmos o nosso mar. Porquê? No passado, já aconteceu no passado uma vez, a Moçambique conseguiu apreender um navio japonês que estava ilegalmente aqui no canal de Moçambique, portanto, dentro da nossa zona, a zona chama-se Zona Económica Exclusiva, a pescar sem autorização. Nós prendemos. Depois houveram aí encontros diplomáticos e que para poder resolver esse problema. Mas imagine se nós ficamos desprovidos, não temos lancha, não temos nada, não temos capacidade sequer de inspecionar, porque a inspeção tem que ser ou diária ou periódica, inspecionar o alto mar. Uma vez nós aqui, em Maputo principalmente, apercebemos-nos do mar estar sujo como resíduos de petróleo. Portanto, banhava a nossa costa, estava suja. A famosa Catina P. Isso é uma Catina P. Está a ver? Não sei se é Catina Pé, não sei Houve se deve ser Catina P, isso. houve mais uma outra situação. Sim, mas isto porquê? Isto é falta de vigilância marítima. É extremamente necessário. Há petroleiros que passam do canal de Moçambique e vão para países ajusantes, a países aí ajusantes, descarregar petróleo. E eles, muito bem, de regresso à sua origem, podem simplesmente lavarem petroleiro aqui no canal de Moçambique, não havendo lavar os tanques, prejudicando a nossa fauna marítima. Daí a importância de nós termos capacidade de patrulharmos o nosso mar. Então, esta missão veio, para além de dar assim, informação aos nossos fuzileiros e tal, eu penso que é benéfica neste sentido. Mas mais do que isto que eu queria aqui, aproveitando que isto é um programa de governação, era se calhar uma recomendação ao governo tomarem atenção a esta questão que é muito primordial. Repito, o poder do Estado começa na linha da fronteira e termina no cidadão. Se nós não temos consciência disso, simplesmente vamos ser um Estado sem direito, sem poder, sem coisa. E o respeito por nós também passa necessariamente se nós tivermos capacidade de inspecionar, capacidade defensiva e tal, os países passam-nos a respeitar. Então é por aí que eu queria Uma coisa interessante que o contribuir. engenheiro estava aqui a falar, Pois.
a questão do know-how que esses portugueses podem deixar para os moçambicanos. Mas eu me lembro também acho que é provérbio japonês, que dizia, não sei interpretar bem, mas esse provérbio diz assim, vocês podem, tem dois, tem chinês e tem japonês. Os japoneses dizem que podem nos colonizar, mas não vão nos colonizar na nossa cultura e na nossa mente. Os chineses dizem, colonizem-nos, mas vamos aprender de vós o que nós achamos de importante para melhor nos servirmos. Então, neste momento, nós podemos até receber todo tipo de insulto, mas que tenhamos a capacidade hoje de aprender daqueles que nos trazem, que nos vêm apoiar, para que amanhã tenhamos a consciência de fazer o que é de nós próprios. Olha, o know-how podemos ter, como já tivemos know-how de várias coisas aqui. Como é que um indivíduo há de ter o know-how de conduzir o carro e aquele dono do carro leva o carro dele e volta e ele fica. Como é que ele vai aplicar esse know-how dele? Então, o governo do dia hoje tem que ter a capacidade de. Os moçambicanos hoje estão a aprender e tem que haver esse investimento, mas um investimento sério, não um investimento de lobistas e de lobbies. Quer dizer, quando nós temos um setor, por exemplo, do Ministério de Pescas, quando é para adquirir barcos, temos que parar de fazer lobbies, de termos que buscar algum dividendo nesse processo. Porque isso vai levar o Moçambique para o futuro. Nós pretendemos que o nosso país seja um país que tem, aliás, eu tenho dito isso, assumiu o papel na área de transporte e comunicação a nível da SADC. Então, este papel deve ser visto com mais-valia no nosso país, porque já temos todas as condições para isso. Temos a terra, temos o mar, somos privilegiados por isso. Há países do Interland que estão melhores do que nós, mas nós temos o mar aqui. Nós conseguimos, das nossas políticas, investir melhor para que nós tenhamos, de fato, este know-how que estamos a aprender hoje e aplicarmos, porque nós não queremos investir. Alguém vem nos dar o know-how e volta, e nós ficamos com só o know-how e não temos como aplicar, porque não há nenhum instrumento que nos facilite aplicar dentro do know-how. Então, este governo tem que ter a capacidade de, os portugueses, ao voltarem para a terra deles, que nos também tragam fragatas para que os americanos apliquem isso para o bem-estar do nosso mar, e isso vai, de fato, assegurar as nossas fronteiras, que, de fato, tenhamos a soberania que nós almejamos. E a toda hora vamos dizer soberania, 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 mas uma soberania que é gerida pelos outros deixa de ser nosso, se calhar é a soberania mesmo daqueles que estão a gerir e vão gerindo nos dias próximos. Vamos ligar para o nosso terceiro tema. Volto mesmo para si, engenheiro Mourinho. Professores, técnicos de saúde exigem melhores condições ao Estado, neste caso, e vamos olhar para aquilo que é ou foi o anúncio dos técnicos de saúde e hoje, na verdade, efetivou-se. Hospitais da Beira, por exemplo, em algum momento, nas primeiras horas do dia, não se fez, os técnicos de saúde não se fizeram presentes e muita gente esteve lá para receber o atendimento médico e não conseguiu, não só na zona centro do país, mas também em outros pontos do país, olhando mesmo para o hospital provincial, na província de Maputo, também muitos utentes queixaram-se desta falta dos técnicos. Até que ponto o governo deve deixar de fazer esta vista grossa e atender aquilo que são as necessidades dos técnicos e também dos professores? Muito obrigado. Olha, eu estou um pouco mal informado acerca do que está-se a passar hoje. Não estava assim muito atento à imprensa, mas de qualquer forma o que eu quero dizer é o seguinte. Nós falamos isto em programas aqui anteriores, sobre essa questão dos médicos, dos enfermeiros. O que eu acho, minha opinião como cidadão, eu acho que o Ministro da Saúde devia como membro do governo, não só a escutar, portanto, aquilo que está a preocupar esta classe. É uma classe que está a colocar essa preocupação. Eu penso que o governo, é a minha opinião pessoal, o governo tem que resolver este problema desta classe. Porquê? Porque, por exemplo, agora está a acontecer, como disse agora, que está a acontecer que eles estão, digamos, a trabalhar ou estão semi-paralisados ou mesmo paralisados. Mas isso quem sofre, o impacto é para o cidadão comum. Agora, eu acho que o governo tem que fazer tudo por tudo, na defesa, portanto, do interesse da população, criar condições para que realmente esta situação fique ultrapassada. Esta é a minha opinião. O Ministro da Saúde é o setor, é o pelouro dele, ele naturalmente deve aproximar-se desta classe e resolver este problema. Porque se não se resolve o problema, nós vamos ter essas situações que temos nos hospitais. Já em programas passados nós falámos que tem havido mau atendimento nos hospitais, principalmente no Hospital Provincial de Maputo. O atendimento está muito... Mas aquilo
dava sinal de ser uma greve silenciosa aqui. Prontos, como disse, hoje parece-me que o assunto ficou um pouco mais. Eu acho que tem que haver alguma atenção especial sobre as reivindicações desta classe. Aquilo que é possível fazer para resolver o problema, seria bom que o governo trabalhasse no sentido de poder resolver este assunto. Há bem, portanto, para que os cidadãos não sofram, porque o impacto é maior nos cidadãos que vão procurar os serviços de saúde neste momento. Portanto, é isso que eu queria começar por... Muito bem, deputado Chang. É assim, eu aparento ser o deputado que tem problemas pessoais com o ministro de Saúde. Mas não é porque eu tenho problemas pessoais com ele. É porque eu percebi-me de uma coisa. Em algum momento, o ministro de Saúde é muito arrogante, é prepotente. Não tem respeito. Ele pode ser o melhor técnico que nós temos. Mas ele tem falta de alguma coisa, sensibilidade. Quando estão para surgir problemas, ele não percebe logo. Ele teve que entrar em braço de ferro com os fornecedores de medicamentos. Os hospitais ficaram vazios, agora é que já sabe sentar com os fornecedores de medicamentos para conversar com eles. Porque ele não aceitava que as pessoas que ele estava a colocar na sua algeia eram corruptos. Estavam a condicionar. Alguém forneceu medicamento, forneceu produtos, a instituição consumiu. Há uma dívida de 500 mil para ser pago, mas se eu facilitar o pagamento, quanto é que você vai me dar? Porra, eu dei-te produtos, você comeu, eu endividei-me nos meus fornecedores, ainda tenho que te agradecer. Quem tem juros a pagar és tu. Custou muito para o ministro entender isso. Até que agora começa a dizer, todos nós temos dívida. No primeiro momento não dizia isso. Quando esta questão dos médicos começou, os médicos da Associação Médica, ela desprezou. No lugar de se dar tempo de ficar no Maputo, conversar com a Associação Médica, estava na Beira ou Quelimane. Até semana passada, o ministro de Saúde estava a financiar debates, encorajava, aliás, financiar, porque eu não lhe ia entregar dinheiro, estava a encorajar debate para diabolizar essa associação de profissionais de saúde. A dizer que é uma instituição que legalmente não existe, ele não pode conversar com pessoas que não existem, o sindicato dos livres e independentes é maluco para poder acolher essas pessoas. Mas se eles quiserem, onde vir ter conosco? Antes de ontem, quando ele começou a ver que o sinal era sério, ontem começou a mudar de discurso. Nós estamos abertos. Está aberto, sim. Primeiro, greve. Depois eu quando disse, sentar com ele. Acho que o presidente da República tem que encontrar. Eu não estou a dizer que tem que tirar a ele como ministro. Ele sabe por que colocou a ele. Que boladas estão a fazer juntos. Mantenham as boladas, mas encontrem alguém para dialogar com os profissionais de saúde e trazer resultados para que a greve não se alastre. Quando foi a vez dos médicos, o Max Tonel é que teve que entrar. O ministro da Saúde apareceu muito tarde. A administração estatal não foi vista. Agora há este barulho. A administração estatal, o dono dos funcionários é o Ministério da Administração Estatal. Estávamos a discutir isso, o Ministério da Administração Estatal desapareceu da circulação, não está lá. Então qual é o papel da Ana Conguane? Também é uma ministra que não tem ação nenhuma. E foi privilegiada agora, agraciada por ser secretário do Comitê de Verificação. Para verificar o quê? Se tem pequenas coisas, não consegue ver. Então o presidente precisa de encontrar pessoas que podem lhe ajudar a trazer a verdade. Porque também um governante não é obrigado a saber tudo, nem é obrigado a estar em todas. Por isso estava a dizer, abandone a inauguração de coisas pequenas. Porque só te falta inaugurar casa mortuária e cemitério. São as únicas duas coisas que ele nunca inaugurou. Tudo já inaugurou. Venha sentar com o povo. Algumas coisas são técnicas, ele não entende. Eu acredito. Se ele chamar um velho que eu conheço, o velho Simbini, da Aposemo, que foi da primeira associação de enfermeiros, pode conversar com aqueles e lhe levar a verdade para lhe dizer o que, é que está a acontecer. Porque efetivamente o que está a dar no setor de saúde é uma questão muito séria. Então, deixamos as coisas chegarem ao ponto a que chegaram.
Há momentos que no hospital não há soro fisiológico. E o ministro diz que é mentira, está cheio no armazém. Não, não queremos soro no armazém. Queremos o soro no hospital. Luvas. Terem que lavar luvas. Sabe? No hospital do Estado não se tira dente. Porque os estomatologistas dizem que só pode atender 20 doentes por dia. E quanta gente tem problema de dente? E a propósito de greve, o Centro de Saúde de Mavalane, eu vi na televisão quando estava a ver para aqui, às 15 horas, o Centro de Saúde de Mavalane também entrou em greve. Os funcionários só estavam a dar volta ali. A televisão foi para lá. O Banco de Socorro está funcionando, mas o Centro de Saúde não está funcionando. Acredito que muitos centros de saúde aqui no Maputo não estão funcionando. Precisávamos mesmo de chegar a este nível. Muito bem. Isto é um assunto sério. Muito bem, Luís Galha. Até que ponto isto pode pergar aquilo que é a saúde pública, uma vez que os médicos até podem se fazer presente aos seus postos de trabalho e, por sua vez, não atenderem devidamente os utentes, porque não há esta resposta por parte do governo e já vem se atrasando inúmeras vezes. Bem, é preciso ter em conta que o médico, por si só, ele não faz aquele papel todo do aparato social que nós desejamos no hospital. O médico tem a sua especialidade. E ele, quando vai ao hospital, tem aquilo que tem que fazer pela sua especialidade. E todos os serviços que nós assistimos no hospital são os técnicos e os serventes que estão a exercer aquele trabalho. O curativo, o curativo geral, o curativo na sua essência, está nos técnicos e nos serventes do hospital. Então, o médico, ele em si, não tem uma capacidade de abrangência daquilo que nós pretendemos em termos de atendimento das pessoas lá. Mas este problema é o problema de acharmos que aqueles não merecem, nós somos melhores. Este país aqui, nós vamos continuar com este governo a não buscar, como disse o presidente Nuno da tomada de posse, que ele vai pautar pelos tecnocratas. Mas me parece que aqui busca amizade ou camaradagem, porque parece que o fato de ser ministro tem que ser membro do Partido Frelimo. Nós temos indivíduos bons aqui. Qual é o problema de buscar um moçambicano ser ministro para gerir melhor aquela área que nós não conhecemos? Independentemente de ser da Frelimo ou de qualquer partido. Eu já disse aqui, o Estado moçambicano deve se dissociar em algum momento de partidos políticos. Eu sou político, pertenço a um partido político, mas eu entendo, na minha opinião, que os partidos políticos, muitas das vezes, colocam o Estado em fragilidade como está hoje. Qual é o problema de nós buscarmos um técnico, não interessa se é do PDD, porque alguém sabe escolher o que ele quer, para poder melhorar os serviços que nós pretendemos ali? Desculpa. Temos que buscar aqueles que acham que são camaradas e na tudo. própria Frelimo, há pessoas com competência. Lamentavelmente, o governo foi dividido em regiões. Não se pode colocar este porque não é nosso, não é daquela região. Não se pode buscar aquele. Não. Há ministérios que são da sograria. Ministério que são dos primos. Há E ministério que são dos meus amigos que bebem comigo. Sim, sim. E ministério que não sei o que. Quer dizer, então estamos a construir um Estado a esse nível. Por isso, o Nunce está a concorrer, até já tem um título, de pior presidente da Frelimo. Eu conheço Não pessoas podemos ter na assim. Frelimo que dirigiram a saúde nos piores momentos. Quando havia crise de tudo. Nunca chegamos a este nível que estamos hoje. Então, bem. veja, os professores, por exemplo. Vamos dar podemos- espaço ao Luís Mourinho Só para fechar, por causa do tempo. só para perceber Em o 30 nível, segundos. o nível de descontentamento em que tivemos problema da tabela única salarial, mas depois me pareceu ser ultrapassado. Mas veja que os professores estão há 2, 3 anos sem receber o seu remunerativo de horas extras. E acha que esse professor que tem que dar a vazão no período da manhã, no período de tarde, e tem que ir dar aulas à noite, essa pessoa ainda vai prestar essa atenção. Muito E é bem, uma pessoa que tem Mourinho, que preparar a acha aula. que o Presidente da República Que capacidade deve psíquica essa pessoa intervir tem? nesta situação? Corrigir provas mesmo e dar. Vamos dar palavra Sinceramente, ao engenheiro Mourinho. Acha mesmo nós temos que se o é momento Presidente- do Presidente Olha, da República intervir neste ponto? É assim, se a situação de facto estar, digamos, muito agravada, eu acho que sim. Este é um problema setorial do Ministério da Saúde. O ministro deve usar todas as suas capacidades, energias e inteligências para poder dirimir esse conflito, acabar com este conflito. O ministro, na impossibilidade, naturalmente, penso que Mas este ministro já demonstrou que já não tem tem essa capacidade. Porque, E os olha, moçambicanos não estão a olhar para este ministro, se calhar nem conhecem. o meu receio, Olham para o chefe de Estado porque é a pessoa que foi eleita. Vamos dar a palavra ao o meu receio é o seguinte, engenheiro é que
é que a paralisação, portanto, por técnicos de trabalho. E, aliás, disse o meu colega aqui há pouco tempo que os médicos, eles são médicos, são especialistas, são pessoas mais especializadas ou mais formadas do que os enfermeiros, mas o dia a dia, os curativos e toda uma série de trabalhos que se pratica no hospital é feito pelos técnicos serventes, enfermeiros, os técnicos de medicina, esses é que aplicam aquilo que é diagnosticado pelos médicos. Então significa que a essência do hospital está nesta classe. Então, se estes serviços estiverem paralisados, naturalmente o impacto é muito terrível. Então, se o ministro de facto denotar alguma incapacidade de pôr solução, naturalmente seria bom que o chefe de Estado também intervisse no sentido de se encontrar uma solução, porque é urgente e necessária que haja uma solução para este problema, porque isto periga completamente a todos. Qualquer um de nós pode, de repente, ficar doente e precisar de serviços hospitalares. Nós temos que olhar as coisas assim, não podemos olhar as coisas que não. Isto é um problema apenas deles ou de quem for, eu vou à clínica e tal. Não, não é assim, não. Eu penso que este assunto, o ministro tem que sentar e resolver o problema de seu pelouro. Não conseguindo, naturalmente, quem de direito deve também intervir para resolver este problema. A verdade é que este problema tem que encontrar uma solução urgente para a estabilidade, digamos assim, das pessoas, e estarem confiantes de que, olha, sentindo-se doente, vai ao hospital e encontrará lá atendimento. Muito bem. Deputado, 30 segundos, só mesmo para encerrarmos o nosso espaço, 30 segundos. Eu acho que o ministro Tiago já demonstrou. Eu não estou a dizer que ele tem que deixar de ser ministro. Porque eu não sei que bolada. Porque há muitas boladas de medicamento ali. Se calhar o próprio presidente tem familiares que vendem medicamento. Por isso que ele está a ter esses problemas. Encontre alguém, mesmo que seja um diretor nacional ou um reformado. Estava ali ontem o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia. Quem o recebeu? Não foi o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, nem foi a ministra dos Negócios Estrangeiros, foi o ministro de outro pelouro. Ele pode encontrar uma pessoa de outro pelouro para pelo menos perceber o que é que está acontecendo com aquelas pessoas e depois terem que resolver o problema. A terminar mesmo é apelar aos moçambicanos para irem recensear, independentemente do que se diga. Há prorrogação ou não, vamos todos recensear. Este sábado, todos nós temos que estar nas bichas de recenseamento. Esta sexta-feira, esta tarde, porque fecha aquilo às 17 horas, acho que ainda não deu 17 horas, vamos todos recensear, que é para sairmos destes problemas todos, estamos todos os dias aqui a falar deles. 30 segundos, Luís Ngalo, 30 segundos mesmo, não pode passar. Apelar que ao governo para que de fato tome essa decisão. Aos técnicos de saúde e os professores, também queremos apelar que de fato tomem a vossa atenção, olhem para o sofrimento do povo e que não tomem decisões desastrosas, porque de fato queremos que os hospitais tenham lá os técnicos, queremos que também nas escolas nossos filhos tenham a devida educação que nós pretendemos e alertar-vos, senhores técnicos e senhores professores, vocês é que têm apoiado esse sistema de governação. Quando chega a altura que nós já aproximamos nos próximos meses, vão apoiar, vão fugir com urnas. Nós queremos professores idôneos, professores que tenham a capacidade de perceber o Estado, não professores filiados a um partido político. Por essa via, vão recensear-se, para que no dia 11 de outubro tenham o acesso do seu voto e serem eleitos para serem governantes deste país. Engenheiro Mourinho, estamos a fechar. Eu quero apenas só agradecer a atenção que nos foi dispensada pelos telespectadores, agradecer e marcar um encontro para a próxima quinta-feira, pontualmente às 15h30. Muito obrigado. Pedir desculpas talvez pelos erros ou lapsos que tenhamos cometidos, porque não somos perfeitos. Muito obrigado e até a próxima quinta-feira. Obrigado a todos que estiveram a acompanhar o nosso espaço de governação. Até a próxima. Tchau, tchau.